Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam municípios a se desenvolverem. Sempre com o crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios, criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi. É um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. O Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento do trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são visão e inspiração. Estamos recebendo o Alan Costa, um dos nomes mais influentes do empreendedorismo e da inovação no Brasil. O Alan é palestrante internacional, empreendedor serial, investidor anjo e mentor de startups. É vice-chairman e sócio da ISH Tecnologia, cofundador da plataforma AAA Inovação, ao lado do Ricardo Amorim e cofundador da Curitiba Angels. Também preside o Conselho da Moto Morini do Brasil, autor de livros e também colunista em veículos nacionais. 3 vezes palestrante do TEDx e top voice no LinkedIn. Já esteve à frente de organizações como a Celepar, a Coopercard e o Sebrae Paraná, sempre construindo caminhos de transformação. Uma trajetória que respira coragem, execução e futuro. Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo Alan Costa. Uma alegria você aqui no Quebrando a Lâmpada, nessa segunda temporada, podemos dizer. Tu já esteve conosco na primeira, com inspirações fantásticas, né, com a sua jornada empreendedora, inovadora, as suas viagens, tem uma conexão muito grande com isso também, os livros que tu escreveu. Muito, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo ao Quebrando a Lâmpada aqui na nossa segunda temporada. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui e eu gosto de vir aqui porque quando você me apresenta, eu pego esse corte e mando para minha filha, para minha mulher, que é para eles acharem que eu faço tudo isso mesmo, que isso tudo, enfim. Mas obrigado pela generosidade aí da forma como você me apresentou. É sempre um prazer estar aqui. Você é um cara que também é inspirador. Posso dizer que já senti diferença da primeira para a segunda temporada. O Gilles está cada vez mais desenvolto aí nesse papel de entrevistador, de host do programa. Então é um privilégio estar aqui com você. Bacana, obrigado, te agradeço. A gente vai aprendendo, né? Isso que é importante, né? A gente vai aprendendo com a jornada, dia a dia. E as pessoas que têm vindo aqui, Alan, sabe, têm trazido essa inspiração, que é o principal, um dos propósitos do nosso Quebrando a Lâmpada. E as pessoas têm me retornado, né? Do Brasil todo, Alan, e até fora do Brasil, dizendo assim, que legal, as pessoas estão empreendendo a partir do que elas estão ouvindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Que legal. Eu lembro na primeira temporada contigo, e foi muito legal, a gente até fez um corte na época, a quantidade de lâmpadas que tu criou, que tu quebrou, e transformou ideias, né, em ações concretas, e, sabe, sempre realizando, né, resolvendo problemas. Mas para a gente iniciar, a gente tem aí um padrão inicial do nosso bate-papo. Para as pessoas agora que vão assistir novamente a tua entrevista, o Alan Costa lá na infância, né, o ponto de virada, é um ponto legal, trazendo alguns cases seu do Alan inquieto, inovador e empreendedor lá da infância. Eu acho que eu nasci no Rio, né, no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro até os 9 anos de idade.
Na época, eu morava em São João de Meriti, que é um município da Baixada Fluminense, que é uma das regiões mais violentas do Rio, né? Já era naquela época. Me lembro, enfim, eu tenho excelentes memórias, apesar da dificuldade que era, sabe? Porque era uma rua de terra, né? No Rio de Janeiro, você imagina, uma rua de terra, esgoto correndo a céu aberto, era uma coisa bem precária, assim. E meu pai, na época, recebeu um convite para se mudar para Jacarezinho, cara, aqui no interior do Paraná, você conhece bem, município pequeno, 40 mil habitantes. E como eu, na época, tinha 9 anos, meu pai começou a pensar, pô, daqui a pouco o Alan vai chegar na adolescência, vai começar a querer sair de casa, nesse lugar violento e tal. Vamos para Jacarezinho. Nós saímos do Rio de Janeiro para ir para um sítio, cara. Minha mãe chorava 24 horas por dia, mas foi o melhor período da minha vida. Porque dos 9 aos 11, eu vivi num sítio, cara, fazendo o que se faz num sítio. Subindo em árvore para pegar fruta, correndo de vaca, pulando cerca, pescando e nadando no rio. Cara, era, assim, absolutamente maravilhoso. Mas aí eu tinha que estudar, evidentemente, no sítio não tinha escola, eu tinha que ir para a cidade era um pouco distante, 25 quilômetros, e aí nós nos mudamos para a cidade, num certo ponto, então eu vivi em Jacarezinho dos 11 aos 16, que também foi maravilhoso, andava na rua a qualquer hora, minha mãe, nessa época não tinha celular, né? Então você imagina, né? Minha mãe não estava nem aí onde eu estava, porque tinha segurança, tinha liberdade, né? Então eu acho que tudo isso foi, de certa maneira, moldando a minha personalidade e, de certa forma, eliminando eventuais limites que eu pudesse ter. Eu uso muito a frase de que a única coisa que pode te impedir de chegar aonde quer que seja são as suas referências. E eu, de certa forma, cresci tendo referências de que, cara, tudo que eu posso, tudo que eu quero fazer, eu posso fazer. Então, por que na idade adulta tem que ser diferente, né? Aí, aos 16 anos, eu vou para a faculdade, e essa é uma história interessante também, né, para quem está nos assistindo nessa linha de inspiração, porque eu terminei o meu ensino médio no Colégio Estadual Rui Barbosa. E eu fiz um único vestibular na vida. Na verdade, eu fiz 2. Depois, quando estava me formando, eu fiz um segundo, mas acabei não entrando porque eu vim para Curitiba. Mas eu fiz um único vestibular nessa época, não porque eu achasse que eu ia, só posso fazer um, não. A única possibilidade que eu tinha era fazer um, que era o que meu pai podia pagar. Não tinha a opção de fazer vários vestibulares e tal, eu estudava em colégio público, e eu tinha consciência de que o estudo era o que ia me tirar daquela situação de dificuldade. A casa que a gente morava em Jacarezinho era uma casa de menos de 40 metros quadrados, sem telhado, só tinha laje, sem reboco. De novo, uma situação que é assim, nunca passei fome, não tem essa coisa de ter passado dificuldade nesse nível, mas era uma vida difícil. Eu me lembro do meu pai o tempo todo, sabe, fazendo conta do cheque especial, como é que vai ser, pô, e não tem mais dinheiro, isso e aquilo. Então, e meu pai, ao mesmo tempo, sempre me ensinou que o estudo é o que podia me tirar daquela situação, e eu acreditei nisso. Então, meus amigos, boa parte deles foi para Curitiba na época, veio para Curitiba na época fazer cursinho, e eu fiquei lá no Rui Barbosa. E aí eu pedi a eles que, sempre que eles encerrassem uma apostila, porque na época o ensino era apostilado dos cursinhos, eu acredito que seja até hoje, sempre que você terminar uma apostila, manda para mim que eu vou estudar com essas apostilas aí. E eles mandavam pelo correião, chegava lá no Princesão do Norte e tal, e eu estudava com as apostilas deles. E muitos deles não passaram no primeiro vestibular que fizeram, e eu passei no primeiro. Por quê? Porque, cara, aquilo era a minha vida. Eu não tinha a opção de falhar naquele negócio, porque senão eu estava me condenando a passar o resto da vida naquela situação que meu pai me preparou para sair dela. Meu pai não me deixou rigorosamente nada, porque não podia deixar. Mas ele me deixou a coisa mais preciosa que eu acredito que um pai e uma mãe podem deixar para um filho. Eles me deixaram valores, princípios e a certeza de que eu posso não ser melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que eu. Ou seja, partindo desse pressuposto, cara, as suas referências começam a se ampliar. E aí a vida foi andando, enfim, aí eu fiz faculdade, quando me formei na faculdade de computação lá em Ponta Grossa, eu fiz vestibular para administração, passei no vestibular de administração, mas aí eu vim para Curitiba trabalhar no Sebrae, onde eu fiquei 20 anos, o Sebrae foi minha casa por 20 anos. Né? E aí você veja que coisa interessante, né? Porque quem nos assiste tem muito interesse por empreendedorismo e tal, e eu acabei de falar que eu passei 20 anos no Sebrae como empregado. E o que esse cara tem para ensinar sobre empreendedorismo? Rapaz, assim, eu tenho 53 anos, então eu fui criado para ser empregado. O meu sonho do meu pai para mim era que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, porque era a referência que ele tinha, veja. Por isso que eu sempre falo das referências. Perfeito. E aí eu entrei numa empresa que era uma empresa maravilhosa, o Sebrae é uma empresa sensacional, eu sou fã incondicional do Sebrae até hoje, a gente brinca que a gente sai do Sebrae, mas o Sebrae não sai da gente.
E eu fico 20 anos lá fazendo carreira. Eu comecei saindo da faculdade e saí 20 anos depois como diretor superintendente, posição que eu fiquei por quase 7 anos. Então, em primeiro lugar, eu passei 20 anos aprendendo a mudar o meu modelo mental, porque o meu modelo mental era de ser empregado a vida inteira, era de entrar num lugar e ficar lá a vida inteira Sim. para se aposentar. E eu entro no Sebrae, que é a casa do empreendedor. Eu começo a entender, pô, o que é esse negócio de empreendedor? Eu nem sabia o que é isso, empreendedorismo, cara? Sebrae, pequena empresa. Pô, tá bom, vai pagar meu salário, eu vou lá trabalhar nesse troço. Empretec e tal, né? Exatamente. Aí eu começo a conviver com aquele universo empreendedor e fico fascinado por aquilo. Certo. E aí, tem uma outra coisa que caracteriza muito essa minha história também, essa minha trajetória, né? Que é a questão dos ciclos, né? Nós, inclusive, falávamos disso off the records aqui antes de começar o programa, né? Dessa questão de ciclos e tal. É de extrema sabedoria saber reconhecer os ciclos. Porque eu acredito que ninguém consegue performar no nível que gostaria se tiver num lugar, num processo, num projeto, numa iniciativa em que o seu ciclo se encerrou. Então, eu, 40 anos, 20 anos de Sebrae, diretor superintendente, 3 anos de mandato ainda pela frente daquele mandato, e com uma perspectiva muito grande de me reeleger para quantos mandatos fosse, Sim. e eu resolvo que meu ciclo encerrou. Preciso sair. Ninguém entendeu nada, começando pelo meu pai, quando eu falei para ele, quase morreu do coração. Como assim você vai sair do Sebrae para fazer o quê? Não, eu vou arrumar um outro emprego num outro lugar. Mas, meu Deus do céu, você vai tocar o certo pelo incerto e tal. Porque, de novo, era o modelo mental dele, era a referência que ele tinha. Aí eu saí de lá, fui trabalhar numa empresa familiar, no interior do Paraná, lá acabei ficando pouco tempo. E aí eu enxergo, né, que, na verdade, o ciclo que havia se encerrado em mim não era o ciclo do Sebrae, mas era o ciclo do empregado. E aí eu viro manchete de revista, né? Saiu uma matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu adoro olhar aquela matéria, né? Porque eu estou 13 anos mais jovem, estou, né, de cabelo Sim. preto, bastante cabelo e tal. E lá o título da matéria, ela conhece o brasileiro que abre mão do emprego de 900 mil por ano para empreender. 900 mil há 13 anos atrás, se a gente atualizar hoje, nós estamos falando de R$1,5 milhão de reais por ano, que era, enfim, salário com participação, bônus, etc. E volto para Curitiba para empreender. Aí começa o segundo estágio da minha carreira, que é a carreira empreendedora, na qual eu estou há 13 anos, desde que fiz 40 anos. Aí começa tudo aquilo que você leu ali, né? Aí eu monto o AAA, convido o Ricardo Amorim, que topa, né? Para minha surpresa, eu conheci o Ricardo do mercado de palestras e tal. Então, pô, eu viro sócio do maior economista do Brasil, segundo a Forbes ou a The Economist. Alguma dessas publicações aí sempre afirma que o Ricardo é o maior economista mais influente do Brasil e tal. Monto um grupo de investidores anjos que é a Curitiba Angels, que existe até hoje, inclusive. Aliás, ano que vem tem, quando esse episódio for ao ar, este ano, temos a comemoração de 10 anos da Curitiba Angels, né? Então, é uma coisa da qual me orgulho muito disso. E me orgulho pelo seguinte: aquele negócio não depende de mim para absolutamente mais nada. Isso é fantástico. Legado é você criar coisas que persistam depois que você for embora. E não precisa ir embora porque morreu. Você pode ir embora porque o ciclo encerrou e você vai fazer outras coisas. E o negócio continua, a coisa E o negócio continua. Então, aquele tem uma estrutura independente. Eu falo para o pessoal lá, quando vou nos eventos, eu estou em débito com a Curitiba Angels porque eu não tenho conseguido tempo de estar lá participando mais. Mas que bom que ela anda independente de mim. Ela anda independente de mim. Do Gianotti, que cofundou a Curitiba Angels comigo, tem vida própria, continua tendo projetos para investir e a coisa continua acontecendo. Aí eu viro palestrante nessa época, né? E começa um ciclo de palestrante que começa lá em 2013 e vai até esse ciclo especificamente até 2018, 5 anos. No primeiro ano, evidentemente, ninguém me conhecia. No quinto ano, eu fiz 119 palestras em um ano. E aí você faz uma conta de padeiro, você vai ver que eu morava no hotel e no aeroporto. 117 palestras no ano de 365 dias, desconta domingos, desconta época de festas, feriados e tal. Eu vivia em aeroporto, era quase palestra todo dia. E deu muito certo, então eu sempre brinco também, toma cuidado com o que você deseja que pode dar certo. Só que aí eu chego em 2018 e percebo o seguinte: meu primeiro filho, o Luca, eu perdi muitas coisas do Luca, porque ele nasceu quando eu tinha 30 anos, eu estava em fase de construir carreira, normal, faz parte, e fiz escolhas que me direcionaram para o desenvolvimento da minha carreira. Por exemplo, em julho de 2002, o Luca nasceu. Setembro de 2002, eu fui para a Inglaterra ficar um ano morando lá e ele ficou aqui com a mãe. Então eu não vi as primeiras coisas do Luca. Eu não vi o primeiro engatinhar, a primeira caminhada, o primeiro balbuciar. Eu não vi nada disso. O início da jornada dele ali. Eu perdi. Mas
repito, sinto muita falta disso. Isso me dói muito, que eu não tenho como recuperar isso, é impossível. Mas não me arrependo, porque foi o que me possibilitou chegar onde eu cheguei e dar a condição que eu consegui dar ao Luca até aqui de estudo, de conforto, de segurança, de qualidade de vida. A condição mínima. Alan, se tu me permite, a gente finaliza o primeiro bloco agora e É retomamos. melhor, porque senão eu falo os 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos. Não, mas aí não vamos paro. retomar o segundo bloco com essa questão que é importante. Tá né? bom. Isso tem a ver, né? Quer dizer, você está olhando todo o contexto, né? Porque tem uma lição aqui que eu acho que é importante, diz que é essa questão de você conseguir perceber o momento em que você está e fazer as suas escolhas em função disso. A gente vai voltar com isso. Tá bom? A gente no segundo bloco já retoma nesse momento. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, essa conversa com o Alan Costa, meu amigo de longa data, um dos principais nomes do empreendedorismo e da inovação no Brasil. O Alan, que é empreendedor serial, investidor anjo e sócio e vice-chairman da ISH Tecnologia, cofundador da AAA Inovação e da Curitiba Angels, além de presidente do conselho da Moto Morini do Brasil. Então agora a gente vai seguir essa conversa. Fechamos o primeiro bloco falando de todo esse contexto, né? Ou seja, aí tem a família, aí o Luca. E aí assim, né? São escolhas, né? Mas naquele momento, né, Alan? Quer dizer, não viveu aquele primeiro momento, o primeiro passo, o primeiro engatinhar, mas depois equilibrou, né? Faz parte. Faz E parte. eu sempre digo isso também, né, Gilles? É uma ideia que eu gosto de compartilhar, porque eu acho que isso ajuda muita gente. A gente muitas vezes persegue um ideal de equilíbrio, que é o ideal vendido pelas mídias sociais. Você olha lá, o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, a vida deles é perfeita. Ela é maravilhosa, ele é um cara super bonito e inteligente, ela tem uma vida perfeita, ela vai para academia, ele cozinha, constrói casa, faz fogueira e o caramba 4, os filhos são perfeitos, tem tempo para ir na academia para manter um corpo saudável, tem tempo para estudar, tem tempo para fazer tudo. Isso gera nas pessoas duas coisas: ansiedade e AVC. Pela ansiedade de você perseguir um ideal que é impossível de você atingir. Vida perfeita só existe na internet. Então, eu sempre digo, pessoal, esqueça a ideia de equilíbrio. A essência da vida é o desequilíbrio. A sacada é você buscar formas de, dentro desse caos que é a vida, encontrar formas de equilibrar o desequilíbrio. Perfeito. E aí é o que eu falava. Certo. Eu, quando o Luca nasceu, fui para a Inglaterra fazer meu mestrado e deixei o Luca com a mãe por 1 ano. E perdi as primeiras coisas todas do Luca. E isso me dói muito, porque eu nunca vou recuperar isso. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento era a escolha certa a fazer. Eu tinha 30 anos, estava construindo minha carreira e foi isso que me possibilitou chegar onde eu cheguei. Aí a gente faz um fast forward lá para 2018, ou 18 anos depois, e eu me percebo na mesma espiral em que eu estava na época em que o Luca nasceu. E nessas alturas tinha nascido a minha segunda filha, Mariana, que nessa época tinha 2 anos. E aí eu me percebo fazendo 119 palestras por ano. Cara, se eu continuar desse jeito, eu vou experienciar com a Mariana a mesma coisa que experienciei com o Luca. Eu quero isso? Agora não mais. Porque mudou, o momento é outro. Então, se naquele momento o pratinho que tinha aqui, eu faço muita analogia do acrobata com os pratinhos. Sim. Se naquele momento o pratinho que eu tinha que girar era o pratinho da carreira, agora o pratinho que eu tenho que girar é o da família.
Então eu mudo, aí fecho o ciclo do 100% palestrante. Nesses 5 anos eu vivi como palestrante, embora já estivesse empreendendo em várias coisas, mas a minha receita, né, eu estava investindo nos negócios e tendo receita da carreira de palestrante para pagar os meus investimentos e as minhas contas. E aí eu não acredito em coincidência, como você já sabe, o Ratinho Júnior se elege governador do Paraná e me convida. Eu não conhecia o Ratinho, nunca tinha estado com ele, mas alguém falou para ele, né? Acreditou nessas coisas que você fala aí quando me apresenta? Não, o Alan é um cara que entende inovação e tal. E ele acreditou também. Ele me chamou para conversar porque ele queria fazer do Paraná o estado mais inovador do Brasil e entendeu que seria convergente com os interesses dele, do estado, que eu presidisse a Celepar naquela época. E eu fui presidir a Celepar. Aí Primeiro mandato lá. Primeiro né? mandato do Ratinho, exatamente. E aí eu fecho o ciclo do Alan 100% palestrante, mas não fecho o ciclo de palestra, por quê? Porque eu adoro fazer isso, cara. Eu tenho mensagens que eu vou colecionando no bom sentido, não é porque é uma coleção de mensagens, mas porque são coisas que me lembram do quão importante para algumas pessoas pode ser o que eu faço. Então, vou dar o exemplo mais extremo. Eu tenho uma mensagem de uma moça que me escreveu em rede social depois de uma palestra, que me disse que entrou na minha palestra com pensamentos suicidas. E ela saiu da minha palestra entendendo que só dependia dela encontrar um caminho para sair da situação difícil que ela estava e mudar o jogo da vida dela. Que bacana. Então, cara, isso foi maravilhoso. Tem preço. Exatamente, isso é o tipo de coisa que não tem preço. Então, eu acredito que algumas das mensagens que eu compartilho nas minhas palestras, das minhas ideias, dos meus princípios, acabam sendo úteis para outras pessoas. Então, por isso eu nunca vou deixar de fazer palestra. Eu vou estar com 100 anos de bengalinha no palco, mas vou estar falando lá as coisas que eu acredito, porque eu acho que isso tem um papel importante para algumas pessoas. Mas aí eu volto para a minha carreira de executivo, presidindo a Celepar, e é um ciclo que esse dura muito pouco. Por quê? Porque aí surge, em 2019, no final de 2019, uma oportunidade de entrar na SH Tecnologia, que é onde eu estou hoje, já há 6 anos. A SH foi fundada por um grande amigo meu, de mais de 35 anos, e eu acompanhei a SH desde a fundação dela, desde que ela começou a existir lá atrás, em Vitória do Espírito Santo, pequenininha, até chegar ao ponto em que ela estava quando eu fui convidado para entrar na SH. Estava acontecendo um movimento societário, um dos sócios estava saindo, e aí gerou-se uma oportunidade para que eu comprasse uma parte daquelas ações que estavam sendo negociadas pelo sócio que saía, e fosse para lá para criar uma área de inovação, focada em desenvolvimento de produto. De novo, acreditaram que eu entendo alguma coisa desse negócio de inovação. Aí nós criamos lá uma área... confirmando isso, hein? Está se confirmando que é verdade. Nós criamos lá uma área de inovação com o foco em desenvolver produtos de cibersegurança para o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro consome 99% do que consome de segurança da informação, cibersegurança, de fora. São empresas americanas, são empresas europeias, são empresas israelenses. E a gente entendia que tinha espaço para que a SH, que a essa altura já era uma grande empresa, era uma média empresa de cibersegurança bem posicionada no mercado brasileiro, havia espaço para que a SH desenvolvesse os seus próprios produtos de cibersegurança. Quando eu entrei na SH, lá 6 anos atrás, éramos menos de 200 colaboradores, éramos uma empresa de 140 milhões de receita, e esse ano nós vamos fechar com quase 600 milhões de receita, 800 colaboradores, então nós quadruplicamos de tamanho nesses 6 anos que eu estou lá e efetivamente criamos essa área de inovação, temos 4 produtos de cibersegurança sendo comercializados hoje e isso virou uma spin-off que a turma de inovação acha que fala aí, né, de spin-off. Eu acreditei também nessa turma de inovação, falei, vamos fazer um spin-off desse negócio aqui. Fizemos um spin-off, é hoje uma empresa independente que esse ano já vai gerar mais de 20 milhões de receita com os seus próprios produtos. Atende o privado e o público. E atende o privado e o público, exatamente. E aí eu estou lá nesse ciclo agora de ser empresário, de ser gestor de uma empresa de cibersegurança, hoje a maior empresa de cibersegurança do Brasil, e trabalhando para construir uma empresa que possa ser boa para todo mundo, para nós que somos sócios, evidentemente, a empresa tem que dar retorno, tem que dar lucro, né? O pessoal fala muito de ESG e responsabilidade social. Rapaz, eu estou para ver a empresa que vai praticar ESG, que vai aderir aos princípios e que vai fazer o seu papel social com maestria estando no vermelho. Não existe, cara. A empresa tem que dar lucro antes de qualquer coisa. Nesse ponto, eu sou muito fã da frase que o comandante Rolim dizia, o finado comandante Rolim, quando ele fundou a TAM, ele dizia que nada substitui o lucro. E é verdade. Para todo o resto, para você poder dar uma boa condição aos colaboradores de salário, de qualidade, de trabalho, de assistência médica, de tudo,
Você precisa ter lucro. Para você fazer o seu papel social, devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade está te dando, você precisa ter lucro. Para que os empresários continuem investindo nos seus negócios, eles precisam ter lucro, porque senão por que eles vão investir o dinheiro deles? Ninguém é maluco, ninguém empreende porque é bonito. Ter lucro não é pecado. E a gente tem que perder isso no Não Brasil. tem essa narrativa. Eu falo que é sempre pecado. isso. Eu aprendi isso quando fui para a Inglaterra fazer um mestrado. Eu percebia que as pessoas falavam das suas conquistas materiais e não eram julgadas por isso, ao contrário. As pessoas celebravam isso. Puxa, troquei meu carro, comprei o carro dos meus sonhos e tal. Pô, que bacana, que legal, todo mundo celebrava isso. Porque o que está na gênese desse processo é a certeza de que essa pessoa conseguiu o que conseguiu pelo trabalho, pelo suor, pelo esforço. Sim. E no Brasil a gente tem uma coisa de ter muita vergonha de falar que tem lucro ou que tem algum tipo de riqueza material. E aí tem vários fatores que explicam isso. Nós vivemos num país muito pobre ainda, né? Onde é muito difícil você falar sobre conquistas materiais sem passar a impressão que você está ostentando. Mas, cara, a gente precisa perder a vergonha disso. E as pessoas precisam ter orgulho disso. Eu tenho muito orgulho do que eu construí, cara. Muito orgulho. Porque, pô, saindo da onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Então, cara, você vai me perguntar como é que tá a tua situação financeira. Tá muito bem, obrigado. Eu não tenho problema para pagar minhas contas hoje. Porque trabalhei para isso. Porque corri atrás feito um desesperado, abrindo mão da família em vários momentos, para conseguir chegar onde eu cheguei. Agora, as pessoas às vezes acham que para chegar aqui é fácil. Nasceu em berço de ouro. E tem uma questão, Alan, né, que dentro, quando fala, não, o carro novo, e aí tem outro lado, tá com carro novo, tá roubando, tá fazendo algum cambalacho, que loucura, é cultural, esse mindset que existe, né, então, quer dizer, impressionante, a gente tá finalizando aí o bloco, né, mas é muito importante o que tu traz, lucro não é pecado. O lucro, né? Se ele teve o lucro, porque teve um trabalho, teve uma organização, teve uma ideia, teve uma gestão de pessoas, teve estratégia, ou seja, nós temos que desmitificar isso, né? É um mito que existe hoje no Brasil, importante essa tua fala. Para finalizar o bloco, o que ninguém falou que você pode falar sobre empreender, já que a gente está falando de empreender no Brasil, tem muita coisa que a gente ouve, falou de umas narrativas aí, enfim, mas o que ninguém falou que você pode falar para a gente, finalizando esse bloco? O que eu posso te falar sobre empreendedorismo, Giz, e falar para quem está nos acompanhando, é que empreendedorismo é uma escolha de vida antes de qualquer coisa. E vejam que eu estou falando de empreendedorismo e não de empreender. O que quer dizer empreendedorismo? Eu escolho que eu serei uma pessoa empreendedora. Onde? Na minha vida. Então, o que é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara que vê uma lâmpada queimada e ele não fica esperando que alguém troque a lâmpada, ele vai lá e troca a lâmpada. É aquele que vê uma janela quebrada e ele não fica esperando que alguém conserte a janela, ele vai lá e conserta a janela. É aquele que organiza o churrasco do final de semana e que reúne todo mundo, que toma a iniciativa de fazer. É aquele que organiza o horário do futebol para que todo mundo possa ter o seu horário junto para jogar bola e tal. Esse cara é o empreendedor da vida. Aí a gente vai para o lado de empreender, que é outra coisa. Empreender é você usar as suas habilidades empreendedoras para criar um negócio. Mas você não precisa necessariamente criar um negócio para ser empreendedor, como eu acabei de dizer, ser empreendedor na vida. Então você pode ser empreendedor trabalhando como funcionário, como colaborador de alguma empresa. Isso está tudo bem. O grande problema que eu vejo, Gilles, é que nos anos recentes, a gente também, por muita influência das mídias sociais e tal, eu sou um cara que usa muito a mídia social, tenho que usar porque eu sou uma figura pública, mas sou um grande crítico de muitas das coisas que a gente vê lá. Porque cria ideais na cabeça das pessoas que não são verdadeiros. Então, um deles é o de que empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo e que você vai ficar rico. Rapaz, quer ganhar dinheiro rápido? Não empreenda. Arrume um emprego, crie uma carreira numa empresa privada, você vai ter muito mais oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Porque empreender é difícil. Empreender precisa de estômago. Empreender é como estar numa montanha-russa. Às vezes você está lá em cima, aí o troço despenca, aí você está lá embaixo, a vida do empreendedor. Os juros num ano está 5% ao ano, dali a 2 anos está 17% ao ano. Como é que fica a dívida que você contraiu lá 5% ao ano quando você está pagando 17% ao ano? Só para dar um pequeno exemplo do que é a loucura de ser empreendedor nesse país. Tem uma mística, né? Realmente, né? Aquela história, pô... E aí vem de novo a história do carro, da viagem, pô... Aliás, no outro bloco... Nós vamos falar de viagem. Do empreendedorismo, da inovação, né? Nas viagens, your journeys, né? Que é muito legal, porque tem muito a ver com empreender e inovar também. Mas finalizando esse bloco, então, obrigado, Elô, pela tua presença.
Não é fácil empreender. Todos que vieram aqui quebraram lâmpadas, mas eu digo que o top one, Alan Costa, quebrou Obrigado. muita lâmpada e é muito legal sempre conversar contigo, Alan. Já vamos retornar. Maravilha. Já a gente volta com mais insights, histórias inspiradoras com meu amigo Alan Costa, que certamente vai acender muitas luzes aí na sua cabeça e vai ficar para você quebrar a lâmpada e transformar essas ideias em ações concretas. Logo, logo, o Quebrando a Lâmpada volta. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Alan Costa, empreendedor serial, investidor anjo e um dos principais nomes da inovação no Brasil e eu vou me arriscar a dizer aqui, na América e no mundo. Ele tem uma jornada fantástica, reconhecida pela sua atuação em grandes projetos, pela visão estratégica, pela capacidade de transformar negócios. A gente vai continuar nossa conversa, porque a gente vai falar agora de empreendedorismo, de inovação, né? Nas journey, nas trips, nas viagens, também um escritor, ou seja, fala da última aí, porque você tem sabe, uma agenda muito legal, né, das viagens com o filho, né, lá na Espanha tem o Saída de Tapas, né, que tu vai em vários bares lá, toma uma copa de vinho e um canapé, tapita, né, e em Londres tem lá nos pubs, né, sem falar das viagens que você faz aí de moto, fala, importante isso. Isso tem muito a ver com essas crenças que eu compartilhei nos 2 primeiros blocos, né, Gilles? De que a gente só é limitado pelas nossas referências. E a gente não pode almejar aquilo que não conhece. Eu sempre digo isso. Eu, como você sabe, me formei em Harvard em 2010. Fiz um programa chamado MP, fiquei 2 meses em Harvard, tendo aula com Michael Porter, com Clayton Christensen, com esses caras. E você imagina um menino de 16 anos que saiu do Colégio Estadual Rui Barbosa, se ele sabia sequer que existia uma universidade chamada Harvard. Não tinha a menor ideia. Porque a minha referência era, precisa arrumar uma faculdade para fazer um curso superior, tem que ser uma faculdade pública, porque meu pai não pode pagar faculdade. Então, o meu universo se restringia a universidades estaduais ou federais do estado do Paraná, isso era o que eu conhecia. Mas à medida que eu fui estudando, fui aí da UEPG, eu fui para a FAI, da FAI eu fui para a FGV, da FGV eu fui para a Universidade de Lancaster na Inglaterra, da Universidade de Lancaster na Inglaterra eu fui para o INSEAD na França, do INSEAD na França eu fui para Harvard nos Estados Unidos. Enfim, fui ampliando as referências sempre. E para você ampliar as referências e você passar a almejar coisas novas que te coloquem sempre em movimento, você precisa se oportunizar essa ampliação de referências. E uma das coisas que eu acho que mais possibilita isso é viajar. Eu sempre digo que viajar não é gasto, viajar é investimento. Eu hoje, felizmente, consegui chegar a um ponto da minha vida em que eu tenho condição de fazer isso, tanto de tempo quanto financeira, mas eu tiro 4 férias por ano. Isso para mim é negociável. 4 férias por ano, claro, não são 4 férias de 30 dias. É uma semana aqui, 2 semanas ali e tal. E aí essas viagens, elas sempre trazem muito aprendizado, né? Eu falei no primeiro episódio, na nossa primeira oportunidade juntos aqui, então eu só vou passar por isso sem entrar muito em detalhe, mas você sabe que eu estive no Nepal numa fase decisiva da minha vida, de virada de chave, quebrando várias lâmpadas, que é essa questão da mudança de mentalidade, quando eu saio do Sebrae para virar empreendedor. E eu fiquei lá uma semana no monastério budista, estudando um pouco de budismo, não porque eu quisesse me tornar budista, mas porque eu achava que algumas coisas ali podiam ser interessantes do ponto de vista da ampliação das minhas referências. Fiquei lá com os monges e tal, aprendi a meditar nessa época, eu sempre brinco que foi onde eu aprendi a desligar o piloto automático, porque a gente vive no automático, e lá, eu pela primeira vez na minha vida, não tinha preocupação com o trabalho, porque eu estava desempregado, eu não tinha celular comigo, estava desligado, não tinha computador, não tinha nada. A única coisa que eu tinha para fazer ali era entrar em contato comigo mesmo e reavaliar as minhas prioridades. E aí lá, você também sabe disso, eu escrevi num caderno que eu comprei na loja da porta do monastério. Eu transformei isso num caderno de perguntas.
Em cada página do caderno eu escrevi uma pergunta para a qual eu gostaria de ter resposta e não a tinha naquele momento. E a pergunta da primeira página é quem sou eu. Porque naquele momento eu precisava entender o que está acontecendo comigo, por que eu estava insatisfeito, por que eu estava infeliz, por que ser empregado não está funcionando mais para mim, então eu tinha que entrar em contato com isso. E no outro caderno eu escrevi meu obituário. Hoje, 12 de maio de 2072, morreu Alan Costa. Eu imaginei que vou morrer com 100 anos. Na verdade, acho que vou viver até mais do que isso. E aí comecei a escrever a história. Ela nasceu no Rio, aí parte disso que eu contei aqui nos primeiros blocos foi para o papel, só que quando chegou aos 40 anos, dali para trás, eu escrevi o que eu tinha vivido. Dali para frente, eu tive que escrever a história dos 41 que eu tinha na época até os 60, até os 100 anos. E aí é um negócio maluco, cara, porque você começa a escrever a tua própria história em terceira pessoa, e daqui a pouco você olha para aquilo e você diz, rapaz, não é isso que eu quero para mim, não. Rabisca tudo e começa de novo, velho. Porque você vai vendo aonde as suas escolhas podem te levar. E aí você fala, cara, eu não quero chegar aqui. Ok, se você não quer chegar aqui é uma consequência de alguma escolha que você fez. Então, muitas escolhas lá atrás. E esse é um exercício que o motociclismo me permite fazer. Uma semana, 10 dias andando de moto sozinho no Canadá. Cara, 8, 10 horas de moto por dia. Na moto não tem celular tocando. Eu não uso comunicador, porque não quero interrupção. Não tem ninguém te chamando. Não tem nenhuma outra preocupação a não ser a estrada e o capacete. Rapaz, os bichinhos que estão lá na tua cabeça, todos eles vêm. Não tem como deixar de confrontar os próprios demônios numa viagem de 10 dias, onde você está consigo mesmo 10 horas por dia numa moto, na estrada, concentrado na pilotagem. Porque no primeiro dia tem muito barulho, você começa a pensar, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu deixei alguma coisa para trás? No segundo dia o barulho começa a diminuir, no terceiro dia em diante, é você com você mesmo, cara. E aí você reavalia vida, carreira, família, amigos, prioridades, escolhas. E eu acho que essa é a chave para fazer aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, que a vida é desequilíbrio. Então, em alguns momentos, você precisa encontrar espaço para se reequilibrar dentro deste desequilíbrio que nunca vai mudar. E o grande problema de não conseguirmos fazer isso, Gilles, eu acho que é o seguinte, a gente convive com a culpa o tempo todo. Porque, pô, eu tô aqui trabalhando 10 horas por dia e não tô tendo tempo pra família, não tô tendo tempo pra minha mulher. Então, autoflagelo. rapaz, você não faz nenhuma coisa nem outra direito, porque você tá num verdade. lugar onde você deveria focar naquele momento 100% da sua energia para que aquilo evolua, você desvia uma grande parte dessa energia para ficar culpado ou culpada. Então, nós temos que eliminar isso da equação. Cara, eu agora estou dedicado aqui porque é isso que eu e minha família precisamos. Aí, agora, estou vendo que eu preciso dar mais foco lá. Então, agora eu vou deixar isso. Também acontece com a culpa. A pessoa sai do trabalho na hora do expediente, 6 horas da tarde, vai para casa e fica culpado, porque ficou todo mundo lá no escritório. Pai, não tenha culpa. Em alguns momentos você vai estar lá até as 10 da noite, em alguns momentos você vai sair às 4 da tarde. Por quê? Teu filho precisa. Essa semana aconteceu uma situação em que eu fui para São Paulo, em compromissos da empresa, e eu tinha 2 dias de programação em São Paulo, sendo que o segundo dia era um dia com parceiros da SH e tal. E no mesmo dia, Mariana tinha uma apresentação na escola, que eles chamam lá de Celebration of Learning, que é uma apresentação de final de ano, que as crianças ensaiam lá uns números e tal, fazem uma feira de ciências e tudo mais. E na véspera de viajar, papai vai viajar e tal. Você não vai no Celebration of Learning? É inconsolável. Puxa vida, então nem quero ir nesse negócio e tal, não sei o quê, pereré, pereré. Eu viajei para São Paulo, cumpri meu primeiro dia de agenda, e o evento de Mariana era no dia seguinte. Quando eu cheguei no hotel 9 horas da noite, falei, cara, eu tô com meus sócios todos aqui em São Paulo. Eu vou ser muito mais sentido do ponto de vista da falta pela Mariana amanhã do que pelos parceiros que estão lá com os meus sócios e tal. Tem internet, antecipei o voo para um voo 6 horas da manhã, mandei mensagem para os meus sócios, eu, por causa disso, eu estou indo para Curitiba, antecipei meu voo, vocês tocam aí o baile com os nossos parceiros, e eu voltei para Curitiba para ver a Mariana. Por quê? Porque neste momento da minha vida, a minha principal prioridade chama-se Mariana. Porque ela está na fase da formação do caráter, da formação da personalidade, e é o lugar onde eu, como pai, tenho condição de fazer mais diferença. Ela está com 9 anos, eu tenho mais uns 3 anos, estourando 4 anos para viver isso. Porque dali para frente, agora a adolescência é outra fase. Aí o pai não vai ser mais o herói, e vai doer, hein? A hora que esse momento chegar. Porque nessa fase o pai é o herói. E daqui a pouco o pai vai ser o vilão, porque ele não vai querer deixar fazer tudo que faz e tal. Então eu estou me preparando para isso, de uma maneira muito consciente, mas estou aproveitando ao máximo este momento, que é o único momento em que eu posso aproveitar. Que legal, né? Certamente no dia que tu chegou lá
e tu olhou para ela, o brilho nos olhos dela, O sorriso papai está dela, aqui. Isso é nada não, paga. isso não tem preço. Nada paga. Isso é A prioridade. gente sentadinha ali na arquibancada do ginásio, aí depois foi lá para a Feira de Ciências, mas ela me viu quando a gente estava sentado na arquibancada. Ela pulava, cara. Ela vibrava, fazia coraçãozinho. Quanto vale Cara, isso, gente? não Não tem- há dinheiro não que tem- pague não isso. tem como não há mensurar, dinheiro não que pague isso. Então, Muito legal a tua história. A gente vai finalizar mais um bloco, o próximo bloco, o último bloco. Eu gostaria que você falasse, trouxesse também esse contato teu com o Christensen e com o Porter, né? Lee Porter, o Christensen, né? O Clayton Christensen, e também falar dos teus livros, tá? No último bloco a gente fala sobre isso e sobre o futuro. Tá bom? maravilha. Legal. Tá ótimo. Então, isso aí está encerrando aqui o nosso bloco e o Quebrando a Lâmpada volta já. No setor madeireiro, a Milpar apostou na inteligência artificial para prever falhas e otimizar a produção na serraria. O desafio foi transformar dados em decisões inteligentes. A solução foi desenvolvida junto à startup Futurai e já mostra resultados reais em produtividade e manutenção preventiva. E ela veio com uma proposta muito robusta e madura para fazer um desenvolvimento bacana junto com a Milpar, né? Então, eles não trouxeram só uma situação de monitoramento, e sim uma proposta de solução de problema. Então, a gente realmente agora está nessa fase de levantar o banco de dados, né, da Milpar, e através desse banco de dados a gente criar um histórico para prever falhas, né? Que é esse o objetivo, e eles deixaram isso muito claro para nós, e a gente pretende levar isso agora a talvez uma POC e realmente um projeto de desenvolvimento e parceria para ver os nossos ganhos nesse sentido. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro. Pena, é o último bloco com essa conversa inspiradora contigo, Alan Costa. De novo, te agradecer a presença aqui. E tem várias coisas para a gente falar ainda agora para finalizar o bloco. Queria que você falasse, primeiramente, cara, tu esteve na frente do Porter, do Christensen. Se puder aqui trazer algumas aspas da tua conversa com ele, por favor, é bem bacana. Gente, eu acho que o maior aprendizado que eu trouxe dessa experiência, que está conectado com inovação, é o seguinte: quando eu fui aceito em Harvard, você imagina que é para um menino que se graduou no ensino médio no Colégio Estadual Rio Barbosa, como já falei várias vezes, ser aceito em Harvard. Comemorei, celebrei, comecei a imaginar, Harvard é só um negócio super high-tech, né, cara? Deve ter umas salas muito loucas, com os projetores diferentes, deve ter um negócio muito high-tech. E eu cheguei lá, os caras dando aula de quadro negro e giz, bicho. Quadro negro e giz. E não era um quadro negro, não. Eram assim, na lateral tinham 2 quadros negros que subiam e desciam, outro mais 2 aqui. E aqui na frente tinha 3 que também subiam e desciam. E todos terminavam as aulas escritos de fio a pavio com giz. E, como você falou, e eu também falei antes, eu tive a oportunidade de ter aula com o Michael Porter, que foi um dos pais da estratégia das organizações. Eu tive aula com Clayton Christensen, foi o pai da inovação disruptiva, o Dilema do Inovador, é um livro épico. Eu tive aula com Robert Kaplan, foi o cara que criou o Balance Scorecard. Eu tive aula com muitos desses caras que são personalidades que você lê nas universidades, nas faculdades e tal. E o que isso me ensinou foi o seguinte: inovação é um fenômeno humano. Não é por acaso que eu repito isso à exaustão. Porque, no final do dia, as pessoas não vão a Harvard para ter aula high-tech. As pessoas vão a Harvard por uma única razão: para poder conviver com esses caras. Que são pessoas. Que são seres humanos. Então, essa coisa de você valorizar o contato humano, eu trago desde então, e por isso falo sempre, você já me viu falando isso inúmeras vezes: inovação é um fenômeno humano, depende das pessoas, etc. e tal. E essa é uma experiência muito interessante, que inclusive gerou um livro, né, que é o 60 Dias em Harvard, que ele está esgotado. Mas quem tiver interesse nesse livro, eu vou deixar aqui o meu Instagram, Alan Costa Real, Alan com 2 L's, manda uma DM para mim que eu mando o livro para você de presente. Eu mando a versão em PDF, tá? Compromisso assumido. Não perca a oportunidade. Olha que legal. Obrigado. Aqui no Quebrando a Lâmpada, tu deixar essa indicação. Que legal. E anos depois eu acabei escrevendo um livro também de uma outra paixão minha, que é música. Eu sou músico amador, tenho estúdio montado em casa, palco, bateria, trocentas guitarras, trocentos violões. E gosto muito de rock, e eu pude escrever um livro sobre a história do Rock in Rio pela perspectiva do modelo de negócio, que é o Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Esse é um livro que ainda tem nas livrarias.
E eu pude estar com o Roberto Medina, que é o fundador, em algumas oportunidades. Eu entrevistei o Roberto Medina no lançamento do livro, no Palco Mundo, que é o palco principal de uma das edições do Rock in Rio, onde o livro foi lançado. Então, também foi uma experiência maravilhosa. Você vê que história não falta, né? Estamos falando aqui de toda a carreira, não tinha nem falado de Rock in Rio, de ter entrevistado o Medina, de ter escrito o livro. Mas eu acho Tem que Rock in Rio nesse ano, tem né? Rock in Rio esse ano, De repente, tem Rock in Rio esse ano. Eu acho que Bacana, essa que diversidade de interesses é o que acaba fazendo com que você, enfim, consiga sempre estar em movimento. Que bacana ouvir, né, essa história, a questão do quadro de giz, né? Ou seja, mas o principal, né? Toda atividade, por mais high-tech, mas na base, ela é um relacionamento humano. Relacionamento Então, que humano, bacana. sempre. Falando de relacionamento humano, referências, queria que você falasse das tuas referências, que eu já ouvi em várias palestras do Alan, a referência dos pais, por favor. Mas Essa aí é muito legal. essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu também sei, pelos feedbacks que já me deram, que isso muitas vezes ajuda as pessoas até a reconfigurar a forma como lidam com a ausência dos pais, por exemplo. E tem uma mensagem importante, né, nessa história, né? Eu, como disse lá no primeiro bloco, né, devo a maior parte do que sou e do que conquistei aos meus pais, pessoas humildes, simples, de pouco estudo, mas que me deram valores, princípios e que tiveram comigo por muito tempo. Meus pais se foram há cerca de 4 anos atrás. Primeiro meu pai, na época ele tinha 92 anos, então ele viveu uma vida longa. Saudável, portuguesão, inteligente pra caramba, raciocínio rápido. Ele caiu em casa, bateu a cabeça e teve que operar e não voltou da cirurgia, ficou em coma 40 dias, aí voltou da cirurgia 40 dias depois, acordou, mas aí era época de Covid, ele pegou Covid depois que acordou e acabou falecendo no hospital. E minha mãe, à época, com 82 anos, embora 10 anos mais jovem que meu pai, mas com uma saúde muito frágil. Ela dependia de oxigênio para viver, porque ela tinha enfisema pulmonar, então era uma qualidade de vida já muito baixa, mas ela tinha uma missão, que era cuidar do meu pai. E ela foi embora 50 dias depois. A missão, né, foi encerrada. Exatamente. Olha como isso, é que é, né, Alan? E aí os amigos se solidarizaram, claro, mensagens, puxa, que tragédia, perder os pais com 50 dias e tal. Rapaz, eu nunca entendi isso como tragédia. Eu entendi isso como a manifestação da mais bela história de amor que eu presenciei na vida. Porque ela desistiu de viver. Ela desistiu de viver, ela se desligou. Primeira semana ela parou de comer, segunda semana ela parou de sair da cama, terceira semana ela parou de se comunicar, quarta semana ela foi para o hospital, na quinta semana ela foi encontrar o velho dela. Simples assim. Aonde estava o propósito dela, né? Lógico, vai ficar aqui fazendo o quê? Vivendo com oxigênio, não consigo sair da cama, toda futricada, com uma vida ruim, horrorosa. Porque os filhos não querem que ela vá, porque vão sentir falta, vão pro inferno os filhos, eu quero... As pessoas são egoístas, né? Exatamente, As pessoas são egoístas. Esse é o ponto. Tem que perguntar para a pessoa que adoeceu se ela quer ficar ou não, né? Eu passei por isso com a minha irmã, enfim. Esse é o ela ponto. define eles. E eu tive uma conversa com ela quando ela estava já no finalmente. Eu consegui trazer meu irmão, o filho dela, para vir para cá, os netos dela, para se despedirem dela. E eu disse a ela, mãe, você pode ir a hora que você quiser, querida. Importantíssimo. Aqui eu vou cuidar do teu legado, vou cuidar de tudo, pode ficar tranquila. Vá em paz, que daqui a pouco a gente se encontra. E ela foi. E aí, algum tempo depois, eu me lembro que eu estava numa posada com Renata, minha esposa, no Nordeste e tal, aquele clima bacana, na beira-mar, e ela vira para mim e pergunta, como é que tá? E teus pais partiram há pouco tempo e tal. Você não sente falta deles? Você fala muito pouco deles depois que eles foram. Você tá tudo bem? Você não sente falta deles? E eu parei, pensei, eu cheguei à seguinte conclusão, de dizer, eu não sinto a menor falta dos meus pais. Nenhuma falta deles. Mas em compensação, eu sinto de saudade, eu não consigo colocar em palavras. Dói. Não tem um dia desses 4 anos desde que eles se foram que eu não lembro deles com saudade por alguma coisa. E aí, para quem está nos assistindo, né? Alan, mas qual é a diferença entre sentir falta e sentir saudade? Eu explico. Sabe do que você sente falta? Do que você não viveu. Simples assim. Se eu não tivesse ido à apresentação de Mariana, que eu contei no bloco anterior, nessa semana, eu ia sentir falta disso pro resto da vida. Eu sinto uma falta brutal das primeiras coisas do Luca, porque eu perdi e nada traz isso de volta. Mas quando você vive o que tem que viver, na hora que a oportunidade se apresenta, no momento em que a oportunidade está disponível, cara, você não tem motivo para sentir falta, porque você viveu o que tinha que viver, quando tinha que viver. Eu vivi do lado dos meus pais, do Orlando e da Ruth, tudo da maneira mais intensa possível. Foi no ombro deles que eu chorei quando fui aceito em Harvard para comemorar. Foi com eles que eu celebrei o nascimento do meu primeiro filho, o nascimento da minha segunda filha. Foi por eles que eu tive presente quando eles precisaram de mim no final da vida, quando a relação se inverte, o filho passa a ser o pai dos pais, de certa maneira. Eu tive lá quando eles precisaram de mim. Então eu não tenho razão para sentir falta.
E aí, isso traz uma mensagem muito poderosa, que é a seguinte: primeiro, as coisas têm um significado que você dá a elas. Se eu tivesse dado um significado de tragédia, da partida de minha mãe 50 dias depois, teria sido uma tragédia. O significado que eu escolhi dar foi de amor. E isso me deixou em paz e com uma sensação de leveza com a partida deles, por mais paradoxal que isso possa acontecer. E, em segundo lugar, o que gera realização, o que gera satisfação, o que gera legado é a ação. A ação é o que transforma. A ação no momento em que ela tem que acontecer, do não deixar para depois. Porque a gente posterga tudo, né? Posterga Não, tudo. ano que vem eu vou emagrecer, no ano seguinte eu vou parar de beber, no terceiro ano eu vou... Cara, é agora. A oportunidade está aqui agora. Quando a gente abraça isso, Gizes, eu tenho convicção. Eu não tenho muita certeza na vida, não. Aliás, eu tenho muito medo de quem tem muita certeza. Eu gosto de quem muda de opinião. Porque é sinal de movimento. Mas uma certeza eu tenho. Se a gente consegue enxergar isso tudo que eu acabei de dizer, quando a gente chegar no final da trajetória, eu tenho convicção de que a gente não vai ter nenhuma razão para sentir falta de absolutamente nada. Mas, em compensação, a gente vai colecionar motivos para sentir saudade de muita coisa. E eu me pauto por isso ao longo da vida, e essa é a mensagem que eu queria deixar para todo Ô, mundo. Alan, faltou ar até aqui. Obrigado pelo teu depoimento. Eu já ouvi ele mais de uma vez. Tu sabe que eu assisti várias palestras suas. E eu sinto saudade do meu pai. Do Gentil Bobinotti. Da minha irmã Jocely. E você me estimulou a isso. Minhas referências, sabe? Do meu Continuam meu contigo. tio. Continuam contigo. Meu tio Careca Bobinotti teve um infarto. Que me ajudaram desde que eu comecei, que eu vendia picolé fofinho. Lá em Pato Continuam Branco. contigo, orgulhosos de tudo que você Exatamente. está fazendo Sinto aqui. saudades. Obrigado por aflorar isso, né? Alan, conversa emocionante. Agora entrou num pico, né, de emoção, mas que mostra muito a importância das referências, né? Referência dos pais. Então, é emocionante a tua história. Sempre que eu ouço, isso ficou muito forte para mim. Entre a diferença entre sentir falta e ter saudade. E obrigado por trazer isso. O futuro, Um prazer. as pessoas para te seguir, tu já comentou. A gente está encerrando o bloco, né? Aí mais 1 minuto e pouco. A sua mensagem final e, de novo, agradecer a tua presença aqui. Cara, eu acho que a mensagem final que eu vou deixar hoje é que a vida é boa demais, cara. A gente precisa sempre buscar colocar as coisas em perspectiva. E isso foi uma coisa que eu fiz agora nessa última viagem para o Canadá. Eu estava num momento da vida profissional e tal, com muito problema. Cara, me sentindo oprimido pela quantidade de problemas que eu estava enfrentando naquele momento. Aí quando eu vou lá para o Canadá, passo uma semana longe disso e coloco as coisas em perspectiva, olho de cima, eu voltei com a seguinte convicção: eu não tenho nenhum problema, meu amigo. Sabe quem tem problema? O cara que descobriu um câncer agora e vai ter que tratar. Esse cara tem o problema. Aquela pessoa que teve um problema de saúde na família e que, cara, aquilo passa a ser o problema. A gente não tem problema. A gente tem situações, algumas boas, outras ruins, com as quais a gente tem que lidar. Essa é a essência da vida. Então, a mensagem que eu quero deixar é que tudo isso que a gente falou muito de empreendedorismo, de empresa, de carreira e tal, mas o que está no âmago dessa coisa toda é, no meu caso, uma vontade incontrolável de viver na maior intensidade possível. É isso que me leva aonde eu chego, é isso que me move na direção dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que eu acredito. A vontade incontrolável de viver na máxima intensidade possível. Encontre essa fagulha dentro de você e eu garanto, de novo, não tenho muita certeza, mas essa é uma outra convicção que eu tenho, que isso vai transformar a tua vida e a forma como você se relaciona com o mundo à sua volta. Fantástico. Muito, muito obrigado mesmo. Parabéns, Luca, Mariana, Renata, ter esse cara fantástico aí no dia a dia com vocês. Obrigado pelas inspirações, obrigado pela tua participação aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Nem precisa falar, né? Já está convidado aí para uma próxima bate-papo, você contar das próximas aventuras. E te agradeço de verdade mesmo, né? Certamente tu inspirou muita gente, trouxe temas que estão todos conectados, né? A inovação com o empreendedorismo, com a referência, com os pais, com a emoção e com o querer fazer e com o viver hoje, né? Tu deixou muito claro isso, né? O viver hoje. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado e até a próxima. Com certeza, te agradeço demais. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Um agradecimento especial à minha mãe, Joracy Balbinotti, que eu amo tanto e que sempre me dá força. E a todos que acompanham o episódio Quebrando a Lâmpada.
Obrigado de novo, Alan Costa, a você que nos acompanhou até aqui e a todos que acompanharam até aqui. Esse que é o programa do oferecimento do BRDE. Obrigado, BRDE, de coração, por acreditar nessa ideia do Quebrando a Lâmpada, né? O BRDE que tem o crédito para inovar e desenvolver. O CREA Paraná, obrigado, CREA Paraná, estar conosco nessa jornada. O CREA que fiscaliza, que quem fiscaliza cuida. E o Biopark, um ecossistema que transforma o futuro. E a Pumatronics, que construindo o futuro com o trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, quebrando lâmpadas, resolvendo problemas, sabe? E o principal, atingindo essas metas de realização pessoal e o principal, sendo feliz. Quebre a sua lâmpada, transforme ideias em ações concretas e muito, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. E CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.